Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos em tempos de guerra. Apresentamos o hino aqui no nosso programa, onde nos fala a respeito da guerra espiritual, mas o bom de tudo isso é que do nosso lado está o grande capitão, o Supremo General, ele que luta por nós, ele que guerreia por nós. Quem conhece a história da humanidade sabe que sempre existiram as guerras, sempre existiram os confrontos, as lutas, as batalhas, e nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, começou mais ou menos em 1914, 1917, Segunda Guerra Mundial, 38, 43, deste mesmo século. Os grandes estudiosos pensavam que nunca mais teríamos mais guerra. No começo do ano, quando surgiu guerra entre os Estados Unidos e o Iraque, eu fiquei estarrecido. A sociedade, a humanidade está ainda sem aceitar que no tempo moderno em que nós estamos vivendo haja guerras. No tempo da diplomacia, dos entendimentos, das grandes mentes pensantes, das primeiras potências mundiais, se chegar a uma guerra. Sem falar na guerra civil que há no nosso próprio Brasil. Se na guerra do Oriente Médio, na guerra recente entre os Estados Unidos e o Iraque, os Estados Unidos já perderam aproximadamente 150 soldados, antes e depois, pós-guerra. Quantas pessoas são mortas pela violência no nosso país? No Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, nos grandes centros, onde a violência tem prevalecido e vidas são ceifadas a cada momento. Enquanto nós estamos pregando aqui, existe dezenas de pessoas perdendo a sua vida em consequência de tiroteios, balas perdidas, enfim, campeando a violência nos grandes centros urbanos, sem falar na violência no campo também. Mas uns são feridos e mortos, outros ficam imunes, nada lhes acontece. Essa é a guerra visível, as guerras sociais entre as nações, entre os povos. Mas existe uma outra guerra que nós conhecemos pela Bíblia, que é a guerra espiritual. Nós temos um grande, cruel, feroz inimigo que nos ataca sem cessar. A todo momento, o império das trevas, com os seus mais diferentes artifícios, tem atacado a nossa vida espiritual. E nós precisamos estarmos preparados para não sermos mortos nestas guerras espirituais, para não sermos atingidos pelas armas, pelas inumeráveis armas ofensivas do adversário. Porque o adversário, ele só tem armas ofensivas. Nós temos as armas ofensivas e as armas defensivas, mas precisamos estar revestidos das armas defensivas para não sermos atacados e vencidos, derrotados e mortos pelos ataques do inimigo, do adversário. Nós temos o mundo, que é um inimigo feroz e que tem matado muitos cristãos. Eu estou me referindo à guerra espiritual, a luta do cristão para com o mundo, e o mundo tem suas armas que tem ferido aos milhares. Às vezes a pessoa está muito bem na igreja, nos caminhos do Senhor, e de repente aquela pessoa caiu, e você não sabe o que aconteceu. Ele foi ferido por uma arma do inimigo, por uma seta do inimigo, e ali caiu, e ali morreu espiritualmente falando. Então a Bíblia
ela nos ensina como nós nos defendermos e também atacar no lado espiritual, na guerra espiritual. E uma das igrejas que nos chama muita atenção e que foi uma das igrejas mais perseguidas dos tempos primitivos foi a igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo, que como missionário visitou muitas vezes a igreja, foi um dos fundadores ali, ele conhecendo as lutas espirituais, também as lutas sociais que a igreja passou, porque o Império Romano perseguiu a igreja de Éfeso. Um dos seus líderes que nós conhecemos é o apóstolo João, que foi preso, morto ali na ilha de Patmos, entre outros grandes líderes do cristianismo da igreja de Éfeso, que foram perseguidos, enfim. Mas o apóstolo Paulo, ele escrevendo em Éfeso a epístola a Efésios, no capítulo 6, versículo 13, ele deixou escrito o seguinte: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e tendo feito tudo, estar de pé. O soldado, quando ele vence, ele fica de pé, já preparado para uma nova luta. Mas o soldado que foi vencido, que foi atingido, se ele for atingido por uma arma do inimigo, ele não fica em pé, ele se prostra. E aqui está a grande recomendação da palavra de Deus, que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Este é o dia da guerra, da luta espiritual que cada um de nós passamos. Quem não passa suas lutas, as guerras espirituais, todos nós. Mas o mais importante é, depois de lutar, estar de pé. Como você está? Prostrado, desanimado, vencido pelas lutas, as lutas espirituais que têm surgido diante de você? E o apóstolo, ele fala sobre as armaduras de Deus. E nós encontramos o cinto da verdade. Esse cinto da verdade que nós encontramos no Evangelho de João 8:32, disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O cristão que tem um testemunho de um servo de Deus, ele precisa estar revestido da verdade, porque com a verdade ele vence a mentira, com a verdade ele vence os enganos deste mundo, desta sociedade corrompida. Com a verdade ele vence as trevas. Vestidos com a couraça da justiça. Em Efésios 4:24 nos exorta: revesti-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça. Nós somos justos, não porque somos bons, porque fomos justificados por Cristo. E essa couraça da justiça é você ter uma vida de retidão. É alguém olhar para você e dizer: eis aí um cidadão de bem, eis aí uma mulher de Deus, uma pessoa direita, uma pessoa correta nos seus pronunciamentos, nos seus atos, na sua maneira de ser e de agir. Calçados com as botas das boas novas. Em Isaías 52, versículo 7, diz o profeta: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, os que anunciam as boas novas. Essa bota aqui é quando você está pregando a palavra, falando e andando no caminho das boas novas do Evangelho. Então o soldado, ele tem o cinto, e esse cinto, eu volto aqui, na antiguidade, muitos eram cintos de couro, revestido com várias camadas de couro grosso, e aí quando se lançava uma seta que pegava nesse cinto largo, esse cinto cobria esse membro onde fica o peitoral do soldado. Hoje nós temos aí colete de prova-bala, mas na época era um cinto bem largo, onde protegia os soldados na guerra. E além do mais, protegido, o soldado no reino de Deus precisa estar protegido com o escudo da fé. São todas armas. Este escudo é uma arma de defesa, onde o inimigo lança um dado e os soldados, ele colocava o escudo na frente e se protegia.
além do cinto, além da bota, e aí nós vamos falar também sobre o capacete, que é o capacete da salvação. Então o soldado, naquela época que o apóstolo ele viveu aqui no planeta Terra, haviam grandes guerras, e ali ele estava vendo um soldado, quem sabe um soldado romano, e imaginando o nosso lado espiritual e vendo também todos esses equipamentos à nossa disposição. O escudo da fé. Com a fé você está protegido contra todas as armas do inimigo, contra o pecado. Através da fé você vence o mundo. Através da fé você vence os vícios, que é uma tentação na vida das pessoas. Muitos se converteram, mas na sua vida preguiça, às vezes bebia, às vezes fumava, às vezes se prostituía. E esses vícios exercem uma atração muito forte, uma tentação muito grande na vida dos cristãos. Mas quando você toma esse escudo da fé, nada lhe vence, nada lhe atinge. Armados com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é uma arma de ataque. E quando nós estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos atacando o império das trevas. Nós estamos atacando diretamente o outro lado, os adversários, os inimigos do reino de Deus. E o crente, no momento que ele para, ele pode ter o cinto, ele pode ter a couraça, ele pode ter as botas, ele pode ter o capacete, mas se ele não tiver uma espada, ele simplesmente vai esperar o inimigo lhe atacar. A partir do momento que ele prega a verdade, que ele fala do evangelho, ele está usando uma arma contra o inimigo, contra o adversário. Quando a tentação chegar, use a palavra, pregue a palavra, anuncie o evangelho, porque aí você está usando uma arma contra os seus adversários. O capacete da salvação. Em João 17:3 nos declara: e a salvação é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa salvação é que nos protege do inferno, da condenação. Essa salvação é que nos faz olhar para cima, tanto que fala sobre o capacete, a parte de cima do soldado, e nos faz estar protegidos para que nós possamos ter livre acesso às mansões celestiais com Cristo Jesus, nosso Senhor. E a nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. Efésios 6:12 nos revela: a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra as potestades, principados e contra o príncipe das trevas e as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E nós ficamos guerreando contra fulano, ciclano, beltrano, mas a verdade bíblica é que a nossa guerra, a nossa luta é uma luta espiritual. E não se vence com o braço, com a força do braço, e como diz o sertanejo, com a força do murro da tapa, não. São as armas de defesa, o cinto, a couraça, as botas, o escudo, o capacete, mas também usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.